Fala aí, meu povo, beleza? Estamos aqui no canal Tricolás para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Vou arrumar isso aqui depois de São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. É legal, né? Não foi legal de novo, né? Tá chato ver o São Paulo jogar. E esse negócio de tá chato São Paulo jogar tá criando um rancinho, porque você tá começando a criar grupos que veem os jogos de maneira diferente. Então, assim, desde quando teve aquela pisada de bola da diretoria, dizendo que, enfim, vazando aquela informação, aquelas avaliações, como se o Zubeldia tivesse que ser trocado, então, enfim. Quando chegou-se àquela conclusão da fritura do Zubeldia, a gente começou a criar um tipo de comportamento que eu acho que não é o ideal, que é assim, agora não pode mais falar mal do Zubeldia. Porque se você fala mal do Zubeldia, você está torcendo para o Zubeldia cair e você faz parte daqueles que fritaram o Zubeldia. Então, e aí você vai para os canais e vai para as opiniões de internet e aí você é rebatido, como eu fui na quarta-feira, porque eu critiquei um momento do jogo onde eu entendi que faltava o técnico dar uma condição melhor para o time, né? Porque algumas coisas são lugar comum. Que o time do São Paulo é mediano, que o time do São Paulo não é um time espetacular, que ele não é melhor do que os outros times que estão na frente, que é para ficar em sexto lugar mesmo, aquela coisa toda. Isso tudo é todo mundo, isso tudo a gente já sabe. Agora, esse time já teve melhores momentos esse ano ou não teve? E o técnico não era o mesmo? E o que aconteceu de diferente? Então, quando o time está mal, por que não criticá-lo? Por que não enxergar nele alguém que pode tá criando problemas para o time? Por que não? Mesmo que eu não queira que ele saia, eu não posso apontar. E o time tem um déficit de criação gigantesco. E hoje em dia a gente tem visto muito comentário, não, tem que ter um meia. Cara, olha uma coisa, um meia sim, né? Claro. Mas assim, as pessoas vão ao requinte da sofisticação. Então, assim, precisamos de um meia de criação. Não, e aí você queria discussões na internet, tipo, porque eu tenho uma turma que fala que os meias não existem, mas os meias existem. Gente, é o seguinte, vamos de novo, eu já falei isso aqui, eu falei 714 vezes. Não caiam no truque do jogador camisa 10 que fica ali bonitinho no meio do campo e tal, que é aquele cara que recebe, olha para todos os lados e pá, mete um lançamento ali, pá. Isso não existe. Isso já existiu. E se você tiver um jogador assim, você vai ter que armar o seu sistema de jogo para ele. E você não pode penalizar o resto do time por causa de um jogador. O Garro é muito bom. Mas o Garro não é esse jogador que fica parado ali no meio. Se o São Paulo quiser um meia moderno, se o São Paulo quiser um meia que crie no futebol de hoje, tem que ser esse tipo de jogador que se movimenta, que é adaptado a esse futebol. O Garro, ele vai para a área, ele vai para os lados, ele pisa na área, ele chuta no gol e ele dá lançamento. Assim eu quero. Agora, o meia clássico, o Paulo Henrique Ganso. O Ganso, o Fluminense joga em função dele. Jogava assim com o Diniz. O Mano não escala o Ganso como titular absoluto. Tá? Vamos devagar. Criar, hoje em dia, no futebol, não obriga times a terem um camisa 10 clássico. E para fechar de vez a polêmica, o Luciano não é meia. Ele apenas usa a camisa 10. Porque ele é criticado como se fosse um mau meia. Ele não é meia. Ele é atacante. Ele não é o centroavante. Ele é aquele atacante que faz a última linha antes dos caras mais agudos. No caso, o Caleri, acompanhado pelos jogadores de extremos,
que no caso de São Paulo, por opção do Zubeldia, são o Ferreira e o Lucas. É só isso. Porém, o Zubeldia já corrigiu isso há um tempo atrás e Lucas e Luciano trocam de posição. E Lucas e Ferreira trocam de lado. Muitas vezes o Luciano abre para o lado direito, não é o tempo todo, é verdade. Muitas vezes ele abre e o Lucas trabalha pelo meio. Algumas vezes, como no jogo de hoje, o Lucas faz a extremidade direita. Olha que coisa, o Luciano foi quem retomou a bola na meia, colocou na diagonal para o Lucas, correu para a área, o Lucas cruzou na medida para ele fazer o primeiro gol. É isso. É isso. Então, não olhe para o Luciano como um meia ruim. Ele não é meia. E arma-se times pelas laterais, arma-se times com o zagueiro que sai, arma-se times com os volantes. O São Paulo era armado pelos volantes quando estava com Pablo Maia e Alisson. O Alisson que voltou hoje, por sinal, entrou e estava tímido ali, né? Mas qualifica o passe, é um jogador interessante. É um jogador interessante. Bom, 57 pontos agora, 10 à frente do Cruzeiro. Aí a gente tem que dizer assim, o São Paulo só não está numa posição melhor porque desperdiçou pontos importantes pelo caminho em jogos onde não deveria, só que isso é passado, agora faltando 5 rodadas, tem que olhar para frente para garantir uma posição aí. E ao que tudo indica, a gente vai ter no mínimo um G7, né? Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil amanhã, eu acho que vai vencer, se abre uma vaga a mais para a fase de grupos da Libertadores. O São Paulo, nesse caso, não pegaria, né? Vai até a sétima posição com a preliminar. Se a gente der a sorte do Botafogo ser campeão da Libertadores, aí abre mais uma vaga, aí mesmo em sexto lugar o São Paulo entra na fase de grupo. O São Paulo tem que trabalhar para tentar ser mais do que sexto lugar. Mas o sexto já está garantido. Sobre o Zubeldia, para a gente encerrar. Eu sou a favor do técnico, eu acho que ele já demonstrou que ele é capaz de armar esse time bem, ele é um organizador, o time costuma ficar muito arrumado em campo, mas ele está mal. Ele está mal. Porque ele não conseguiu criar solução para que a fluência do time melhorasse. Por exemplo, hoje ele poderia ter trabalhado num 3-4-3. E aí talvez até ficar sem o Luciano. Mas daria. Né? Você pode até puxar o Ferreira para a ala de esquerda e deixar o Igor Vinícius ali e manter Marcos Antônio e Luiz Gustavo, que começaram a partida, mais Lucas, Caleri e Ferreira. Não, aí o Ferreira tá na frente. Ah, isso aqui até cabe o Luciano, tá vendo? Sem o lateral. Eu teria feito isso aí. Foi terrível não fazer, não. Mas o time ficou refém daquela situação de voltar para trás. O São Paulo não pode ficar toda hora voltando a bola para trás. É chato, é contraproducente e denota falta de imaginação que tem que ser treinada, organizada e pensada pelo técnico da equipe. Eu tenho certeza que ele também não gosta, mas ele precisa achar uma solução. E tem que adestrar, definir com os seus jogadores o seguinte: estando na frente da área, busquem melhor posicionamento para o chute. O chute não precisa entrar no gol na hora que você chuta, mas ao chutar você incomoda o goleiro, talvez ganhe o escanteio, talvez alguém bata a bola na mão e vire pênalti. Você vai errar, tem hora que a bola vai na lua e tem hora que ela vai bater no travessão. Mas você só vai saber se tentar. Rafael deu umas rameladas aí no fim do jogo. O São Paulo tomou um gol de bola parada com ninguém acompanhando o tal do Julimar lá, né?
Mesmo o Rafael também não foi. Depois ele fez uma outra boa defesa. Eu vou dar 6,5 para o Rafael hoje. Acho que ele não passou segurança. Igor Vinícius, uma atuação boa, dá uma nota 7. O Alan Franco parece estar cansado, né? Vou dar uma nota 7 para ele. Não foi bom pra caramba hoje, não. Quem foi bem foi o Juan. O Juan foi bem. 7,5 para ele. O Sabino ficou num limbo ali, porque ele nem jogou como zagueiro quando precisou, e como lateral ele foi apenas mediano. Mas jogador experiente tem uma coisa, né? Ele não inventou. Então dá para ficar com uma nota 7 aí. E se esforçou para tentar fazer o que podia. Marcos Antônio jogou bem no meio de campo, participou de vários lances. Marcos Antônio só tem um problema. Eu acho ele frágil fisicamente, então ele não é parrudo para aguentar o tranco, mas ele com a bola no pé tem talento. É um cara de bom passe, é um cara que enxerga jogo. Dá para dar um setão, ó, bacana para ele. Luiz Gustavo jogou 10 minutos, depois machucou, então não dá para dar nota. Entrou o Lisieiro, que fez um jogo bom, nada além disso. Dá um 6 para ele. Lucas, talvez o jogador de ataque do São Paulo hoje que melhor trabalhou, e trabalhou em todos os lados do ataque do São Paulo. Dá para dar um 7,5 para ele. Luciano, muito mal no primeiro tempo, depois melhorou um pouco para o final, voltou bem demais no segundo, fez o gol, poderia ter feito outros 2 que ele perdeu, participou ativamente, dá para dar um 7,5 também. O Caleri foi nulo, absolutamente nulo, impressionante. A fase do Caleri é muito ruim, dá para ficar no banco, vou dar uma nota 3 para ele. E o Ferreira ainda está voltando, né? Então ele está começando a encontrar a sua melhor condição, ainda não encontrou, mas participou bastante do jogo hoje, nota 7. Entraram o Lisieiro, eu já falei, entrou no lugar do Luiz Gustavo. O Jamal Lewis entrou e deu passe para o gol do André Silva. Vou dar uma nota 5 para o Jamal pela positividade. O André Silva entrou, fez o gol e incomodou a defesa do Atlético Paranaense mais que o Caleri na parte do jogo que ele teve lá. Vou dar uma nota 7 até pelo gol. E o Alisson entrou, mostrou que está inteiro, evidentemente que com o campo também ainda novo, que não pegou direito, não dá para ter muita confiança para correr, para dar a passada. No que pôde, acho que ele ajudou. E foi pouquíssimo tempo, né? Vamos dar uma nota 6 aí para o Alisson, para dar uma força para ele na volta também. E é isso que temos de São Paulo, que agora enfrenta só, quando vai ser? No dia 20, rapaz, o seu próximo jogo no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Certo, amores da minha vida? Então é isso aí. Comenta aqui, distribui aí, compartilha o vídeo e vambora. Valeu!